Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. A partir deste momento eu peço a sua atenção, porque está começando mais uma videoaula de formação geral básica e o componente curricular você já sabe, Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino e para todos os alunos surdos, este é o meu sinal. A exemplo dos outros objetos de conhecimento, de videoaulas que você já assistiu e que você pode estar acessando o YouTube e a nossa plataforma para assistir novamente, temos aqui um outro objeto de conhecimento bastante interessante. Nós vamos tratar a respeito do trabalho formal, do trabalho informal e a perspectiva da economia solidária. Você sabe o que é que significa cada um deles? Você sabe o que é o trabalho formal? O que é que diferencia o trabalho formal do trabalho informal? E economia solidária, do que trata isso? Você, por exemplo, conhece algum movimento econômico solidário na sua cidade? Tudo isso será respondido a você e, sem sombra de dúvidas, você vai aprender a respeito desse objeto de conhecimento. Então vamos lá? Para começar, nós temos aqui o conceito de trabalho. Eu tenho aqui duas ideias, né, nos destaques na cor branca e, ao mesmo tempo, na imagem, você pode visualizar uma foto, aliás, várias fotos, né, de pessoas absolutamente distintas, evidenciando profissões diferentes, ou como popularmente nós mencionamos, o trabalho de cada uma delas. Vamos aqui no primeiro destaque, na cor branca. O trabalho é uma atividade humana essencial para a produção de bens, serviços e para a sobrevivência econômica. Ele pode se manifestar de diferentes formas: formal, informal ou na economia solidária, cada uma com suas características, vantagens e desafios. Bem na parte de baixo nós temos um outro conceito a respeito do trabalho, segundo o Otávio Ianni, e assim ele escreveu: o trabalho é a base da vida social e econômica. Sua organização define o desenvolvimento de uma sociedade. São dois conceitos, são duas ideias redigidas de forma diferente, mas que as duas nos informam um ponto fundamental: o quanto que o homem trabalhar é absolutamente vital para a sobrevivência dele, porque nós precisamos levar em consideração a seguinte particularidade: tem como você sobreviver sem você trabalhar, sem você agir para isso? E o trabalho, conforme foi lido nos dois conceitos, ele acaba sendo a base da sociedade. Então prestem bem atenção. Se nós formos observarmos outras formas de sociedade, ou seja, outros modos de produção, o que é que nós vamos conseguir verificar e diagnosticar? Que ao longo do tempo, a forma de trabalhar das pessoas é que foi sendo modificada. Então, hoje nós vivemos em uma sociedade capitalista, em que nós temos a nossa forma específica de trabalhar em acordo com o tipo de sociedade que nós estamos inseridos. Volto a comentar. Se nós retroagirmos no tempo, nós vamos, por exemplo, perceber que a época da sociedade feudal, a forma de trabalhar era diferente daquilo que nós vivenciamos hoje. E se nós levarmos em consideração um tempo ainda mais passado, a época do homem primitivo, o que era trabalhar para ele? Era caçar, era pescar e era coletar frutos. Então percebam, reforço o comentário.
né, que o trabalho, digamos assim, ao longo do tempo, ele foi se reformulando, ele foi evoluindo. Novas técnicas, novas tarefas, novas profissões foram surgindo e tudo isso correspondendo à própria evolução, não só do desenvolvimento social, mas principalmente do desenvolvimento econômico das sociedades. Agora nós vamos avançar para algumas informações mais técnicas. Tivemos essa informação mais generalizada a respeito do trabalho e agora nós vamos compreender do que trata o trabalho formal. Vocês podem observar que eu tenho aqui uma imagem, né? E aí uma mão segurando um celular e o dedo, né? Obviamente, manuseando esse celular. Se vocês verificarem a imagem que está aparecendo na tela do celular, nós temos justamente o quê? Carteira de trabalho digital. Então, de uma maneira muito singular, muito simples, antes de fazer a leitura para vocês das informações que já estão aparecendo, eu pondero de maneira muito simplificada o que é o trabalho formal ou quem é o trabalhador formal? Aquelas pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho formalmente. São aquelas que têm, por exemplo, a sua carteira assinada. Ou seja, existe um acordo formal. Isso implica dizer o quê? Documentado, em acordo com a legislação trabalhista. Como eu disse agora há pouco, esse acordo, essa formalização, ela pode ser a carteira de trabalho assinada, conforme nós entendemos popularmente, ou até mesmo um contrato de trabalho. Afinal, a própria carteira de trabalho, ela acaba, digamos assim, estabelecendo que há um compromisso firmado, a exemplo de um contrato de trabalho, entre alguém que está empregando e alguém que está na condição de ser empregado. E que essa relação, ela será norteada, repito, pela legislação até então vigente no nosso país. Vamos retomar, eu vou fazer a leitura para você das informações contidas. Então, nós temos aqui que o trabalho formal, no primeiro marcador, ele é regido pela CLT. Essa sigla, ela significa Consolidação das Leis Trabalhistas e Legislação Trabalhista. No segundo marcador, garante direitos como salário mínimo, férias, 13º salário, FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e aposentadoria. No terceiro marcador, relação empregatícia registrada em carteira de trabalho, conforme eu mencionei agora há pouco a todos vocês. E para endossar ainda mais um comentário feito, bem na parte inferior do slide, nós temos assim: o trabalho formal oferece segurança jurídica e social ao trabalhador, protegendo-o de abusos e garantindo direitos mínimos, ou seja, garantindo o básico ao trabalhador. É aquilo que eu mencionei anteriormente. A partir do momento que nós temos uma formalidade, nós temos compromissos que, no caso, estão assumidos. Enquanto empregador, há direitos e deveres. E, enquanto empregado, também existem direitos e deveres. E a relação de trabalho, nesse caso, ela precisa ser norteada justamente por aquilo que a nossa legislação acaba estabelecendo. Agora vamos visualizar a outra forma de trabalho, que é qual? O trabalho informal. E nessa imagem nós podemos observar uma cena que é bastante comum nas nossas cidades, no seu bairro.
caso o seu bairro disponha de um comércio bem desenvolvido, mas principalmente nos centros das cidades, isso é muito recorrente. Você observa, temos um homem de costa, alguns tabuleiros, vários objetos, ou seja, ele está comercializando alguma coisa. E vários produtos, eles são comercializados dessa maneira. Então, essa situação aqui, ela retrata justamente o quê? O trabalho informal. Vamos aqui a algumas informações? O trabalho informal não possui registro formal nem garantias legais. Inclui autônomos, ambulantes e atividades sem vínculo empregatício. Apesar da flexibilidade, apresenta maior vulnerabilidade social e econômica. E bem aqui embaixo, ainda segundo Otávio Yanni, o setor informal é funcional para a economia, mas expõe o trabalhador à instabilidade e à ausência de direitos trabalhistas, ou seja, enquanto no trabalho formal eu tenho uma relação entre quem emprega e quem é empregado, no trabalho informal, essa relação prioritariamente ela acaba não existindo, porque na maioria das vezes sou eu mesmo, enquanto trabalhador, que estou comercializando algum tipo de mercadoria, que pode ser o objeto que for, pode ser algum tipo de gênero alimentício e assim sucessivamente, a depender do negócio que, no caso, eu disponho. Vocês puderam acompanhar, através da leitura, que o trabalho informal, ele não possui segurança jurídica alguma. Ou seja, se eu adoeço, se eu sou um trabalhador formal, por exemplo, eu posso conseguir um tempo de afastamento. Eu consigo, digamos assim, me recuperar de uma doença em casa através de um atestado médico sem ter, digamos assim, retaliações, sem ter o devido desconto no que diz respeito no meu salário, né? Porque seria inapropriado, seria irregular a partir do momento em que a minha ausência ela está justificada por questão de saúde e, obviamente, com todas as comprovações, caso seja exigido. O trabalho informal, por exemplo, ele é absolutamente desamparado desse tipo de situação que eu acabei de mencionar a todos vocês. 13º salário, a questão da remuneração para a mulher no caso da licença maternidade, o próprio intervalo de tempo, né, que a mulher ela dispõe enquanto licença maternidade, são direitos que trabalhadores possuem, mas só os trabalhadores formais. Os trabalhadores informais, lamentavelmente, eles estão à margem do acesso de todos esses benefícios que podem vir a ser concedidos aos trabalhadores. É bastante interessante nós também ponderarmos, inclusive você pode estar pesquisando a respeito desse assunto e aprofundando o seu conhecimento a respeito. Muitos trabalhadores, eles vivem somente da informalidade, mas levando em consideração a realidade brasileira, as duas situações, elas também são possíveis. Nós temos trabalhadores formais que têm seus vínculos empregatícios, né, com seus contratos de trabalho, carteira assinada, e assim como já foi explicado anteriormente a todos vocês, só que muitas das vezes esses trabalhadores, parcela desses trabalhadores, visam uma complementação de renda. E aí eles também acabam se inserindo na informalidade. Às vezes eles levam para o setor de trabalho um bolo, levam roupas para vender, perfumes para vender, enfim, atuam nas duas frentes, formalidade e informalidade. Tudo isso para poder potencializar as suas condições econômicas. Agora nós vamos avançar e vamos aprender a respeito da economia solidária. Você pode observar, na imagem nós temos aqui um quebra-cabeça e nós sabemos que o quebra-cabeça ele só monta uma imagem a partir do momento em que há
a conexão de uma peça com uma outra. Então aqui, nesse quebra-cabeça, né, em que cada peça está colorida, nós temos uma palavra e essas palavras que vocês estão visualizando, elas acabam refletindo os princípios da economia solidária, que são cooperação, solidariedade, autogestão e viabilidade econômica. Ou seja, a economia solidária, a filosofia da economia solidária, acaba correspondendo, digamos assim, a uma filosofia de trabalho em que esses trabalhadores eles não são formais, né? Você tem uma certa informalidade, por isso que no início da aula eu utilizei o termo os empreendimentos econômicos solidários, só que eles estão estruturados em uma rede. Eles acabam participando de capacitações, eles acabam tendo noções de economia, eles acabam tendo acesso a informações a respeito de gestão, para que eles possam realmente gerenciar, planejar minimamente os seus negócios, no caso, os seus empreendimentos. Vamos retomar aqui na imagem. Então, nós temos aqui que é um modelo que prioriza cooperação, autogestão e divisão justa dos resultados. Valoriza o trabalho humano e promove inclusão social. Pode incluir cooperativas, associações comunitárias e iniciativas de microcrédito, ou seja, né? Então você já tem uma organização que está em um outro patamar, tendo em vista, né, que as ações desses empreendimentos se dão pelos créditos que eles acabam buscando e até mesmo parcerias que acabam sendo também instituídas com o poder público a fim de potencializar e a fim, digamos assim, de garantir também a inserção no mercado de trabalho desses trabalhadores. E diante de tudo aquilo que foi explicado para vocês, vamos para a nossa atividade. Nós temos aqui duas questões. Primeira questão. O trabalho formal no Brasil é regido pela CLT e oferece direitos como salário mínimo, férias e FGTS. Considerando suas características, assinale, ou seja, nós vamos identificar a alternativa correta. Letra A. O trabalho formal não garante benefícios como aposentadoria ou 13º salário. Letra B. Qualquer atividade econômica, registrada ou não, é considerada formal. Letra C. O trabalhador formal possui vínculo empregatício registrado, garantindo segurança jurídica e social. Letra D. O trabalho formal é sempre voluntário e não exige cumprimento de horários. E letra E. O trabalho formal ocorre apenas em grandes empresas e indústrias. Então, vamos observar qual a alternativa correta. Está expressa na letra C. O trabalhador formal possui vínculo empregatício registrado, garantindo segurança jurídica e social e, obviamente, usufruindo de todos os benefícios que a legislação garante a ele. Vamos para a nossa próxima questão. A economia solidária propõe um modelo de organização de trabalho baseado em cooperação e autogestão. Vamos também identificar qual a alternativa correta. Letra A. A economia solidária prioriza apenas o lucro individual do trabalhador. B. Inclui iniciativas como cooperativas e associações comunitárias, promovendo inclusão social. Letra C. Dispensa qualquer forma de organização coletiva e cooperação. Letra D. Substitui completamente o trabalho formal, sem regulamentação legal. E letra E.
baseia-se exclusivamente em grandes corporações e multinacionais. Tá bem simples, bem fácil a resposta. Será que você vai acertar? Vamos visualizar. Na letra B, inclui iniciativas como cooperativas e associações comunitárias promovendo inclusão social. E para finalizar a nossa videoaula, você aprendeu que o trabalho formal, informal e a economia solidária representam diferentes formas de organização da atividade produtiva. Enquanto o trabalho formal oferece proteção e direitos, o informal garante flexibilidade, mas com maior risco. A economia solidária surge como alternativa, promovendo inclusão e cooperação. Compreender essas modalidades é essencial para analisar a realidade do mercado de trabalho e propor políticas públicas mais justas. Você deve ter aprendido o suficiente a respeito de trabalho formal, informal e ainda sobre a economia solidária. Um forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima videoaula.